E aí, hoje eu resolvi gravar um vídeo resolvendo um problema de matemática que eu estava pensando um dia desses. Eu não cheguei a escrever, mas eu pensei e eu quero apresentar aqui. Eu não sei quantos mais desses vídeos desse tipo eu vou fazer, eu estava querendo fazer mais. Esse canal é completamente inapropriado para isso, eu só estou fazendo para tentar algo novo, algo assim. Então, vamos lá para o problema. A gente tem dois conjuntos fechados, A1 e A2, que é a união da circunferência unitária. E o que ele pede para a gente provar é que ou A1 ou A2, então um desses dois conjuntos, é tal que para todo ângulo entre 0 e π vai ter dois pontos do conjunto que formam esse ângulo. Então um desses dois conjuntos forma todos os ângulos entre 0 e π, inclusive o π. Aqui eu fiz um desenhozinho, por exemplo, quando o ângulo é π sobre 3, a gente vai ter, sei lá, dois pontos vermelhos, eu estou usando aqui o vermelho para A1, azul para 2, que formam um ângulo π sobre 3, mas tem que ter um desses conjuntos que forma, na verdade, todos esses ângulos. Então, eu posso escolher π sobre 3 ou π sobre 2, vai ter um mesmo conjunto que atinge todos esses. Bom, vamos fazer isso. Bom, vou escrever um pedaço do meu argumento aqui. Basicamente, eu começo considerando o maior natural desse conjunto aqui, que é o conjunto dos naturais, tais que eu posso rodar um emésimo do círculo e cair na mesma configuração dos conjuntos. Ou seja, se eu rotaciono todos os conjuntos por 2π sobre n, eu ganho a mesma configuração inicial. Os conjuntos não se alteram, tanto A1 quanto A2. Eu posso considerar esse máximo porque, se o conjunto for ilimitado, eu vou pegar x pertencente a 1, supondo A1 diferente de vazio. Então eu tenho que x mais qualquer natural vezes 2π sobre 1b grande o suficiente também vai pertencer a 1. E não é difícil de ver que esse conjunto aqui, como eu posso tomar b tão grande quanto eu queira, vai ser denso na circunferência, e como A1 é fechado, A1 vai ser a própria circunferência. Bom, beleza. Então vamos lidar agora com o caso que esse conjunto não é ilimitado. Eu fiz isso para poder falar o seguinte: se algum dos conjuntos agora atingir todo o ângulo entre 0 e 2π sobre n, não mais 0 a 2π apenas, a gente já acabou. Porque todo o ângulo entre 0 e 2π se escreve como numa forma de divisão euclidiana, como um número inteiro vezes 2π sobre n mais um resto nesse intervalo. Então, se x e x mais alfa pertencem a 1, por exemplo, então eu ganho que x e x mais beta pertencem a 1, mas como beta é qualquer, a gente ganhou. Bom, agora, por contradição, a gente assume então a negação do que estava sendo dito antes, que tinha um conjunto que atingia todos os ângulos entre 0 e 2π sobre n. Então a negação disso é que ambos os conjuntos não atingem todos os ângulos. Então tem algum ângulo que não é atingido no A2 e algum que não é atingido no A1. Eu coloquei eles nessa ordem sem perda de generalidade. A desigualdade tem que ser estrita porque a gente não pode ter os dois ângulos iguais, já que, como a esfera é conexa, tem que existir x na interseção de A1 e A2, e isso implicaria que x mais alfa, rodando um ângulo de alfa, não está nem em A1, mas isso também é x mais beta, então não estaria em A2, e como a gente sabe que é a união da esfera, isso é absurdo. Bom, o que eu gostaria de observar agora é que se eu pego um x pertencente a 1, isso vai implicar que x mais alfa pertence a 2, senão formaria o ângulo, o que implica que x mais alfa menos beta pertence a 1 também. E da mesma forma a gente pode observar que se x pertence a 2, então x menos beta pertence a 1 e x mais alfa menos beta pertence a 2, ou seja, somar o ângulo de alfa menos beta não muda a configuração do conjunto. Então, elemento da circunferência está no conjunto, somente se ele mais alfa menos beta também está no conjunto.
Bom, então, como foi provado antes, a gente tem que x pertence a j se somente se x mais gama pertence a j, onde gama é essa diferença entre os ângulos, que está entre 0 e 2π sobre n, agora não incluindo nenhum dos extremos. Bom, aí agora é só uma análise de casos. Se gama sobre 2π é irracional, acabou porque x pertence a 1, se somente se x mais a gama pertence a 1, onde a é um número natural, inteiro na verdade. A gente pode gerar quantas vezes a gente quiser o ângulo de gama, mas somar 2π aqui não muda a equação, e a gente pode notar que x mais 2πb mais a gama é a mesma coisa de x mais 2π vezes b mais a gama sobre 2π. E esse conjunto de combinações lineares de inteiros com um múltiplo inteiro de número irracional é denso nos reais, portanto esse conjunto todo aqui é denso na circunferência e logo o conjunto A1 seria igual à circunferência, contradição. Por outro lado, se o gama sobre 2π for um racional, ele vai ser um racional com um denominador maior que n, né? Porque ele está nesse conjunto aqui, de 0 a 1 sobre n, no caso, depois dividir por 2π. E o que a gente vai chegar, bom, pegando essa fração aqui primeiro irredutível, né? É que x pertence a j se somente se x mais bp sobre q vezes 2π pertence a j, onde b é qualquer número natural, inteiro. E, de novo, somar 2π não muda nada, então a gente vai ter que x mais 2π vezes a, aqui no caso somando 2πa, mais bp sobre q, ainda vai pertencer a j, mas como p e q são coprimos, eu consigo escolher isso aqui de forma que dá 1, então eu ganho que x mais 2π sobre q pertence a j, mas isso é um absurdo, já que a gente pegou n sendo o maior possível e a gente conseguiu um maior ainda agora, o que termina a demonstração.